Nos confins gelados da Rússia, os costumes inacreditáveis de Chukotka que você precisa conhecer. Você sabia que, nos limites mais extremos da Rússia, existe uma terra quase inacessível onde a sobrevivência molda tradições únicas e, para muitos, incompreensíveis? Bem-vindo a Chukotka, uma das regiões mais remotas e fascinantes do mundo. Com paisagens congeladas de tirar o fôlego e um modo de vida que parece saído de outro tempo, Chukotka é muito mais do que um lugar de geada e isolamento. É uma janela para costumes que vão desafiar tudo o que você conhece. Aqui, os dias são moldados pela necessidade de sobreviver em um clima brutal, onde a caça de baleias não é apenas tradição, mas uma questão de vida ou morte. No entanto, é uma prática cultural em particular que mais chama a atenção e gera controvérsias. A hospitalidade sexual, uma tradição que intriga e até choca visitantes há séculos. A inacreditável tradição de hospitalidade. Entre algumas comunidades indígenas de Chukotka, um gesto surpreendente de boas-vindas é oferecer algo além de comida e abrigo, a companhia íntima da esposa ao visitante masculino. Isso mesmo! Para o Chuki, esse gesto é considerado a maior expressão de hospitalidade e respeito. Mas como surgiu essa tradição? E o que ela revela sobre a cultura e os valores desse povo? Em uma terra onde a sobrevivência coletiva é mais importante do que desejos individuais, esse costume reflete valores profundamente enraizados de generosidade, cooperação e união. Oferecer o que há de mais precioso, a hospitalidade íntima, não é visto como uma afronta, mas como uma honra. Essa prática, que pode parecer chocante a olhos ocidentais, remonta a uma época em que criar laços e assegurar alianças era essencial para enfrentar as adversidades extremas do Ártico. Mais que tradição, estratégia de sobrevivência. Viver em Chukotka é desafiador. Com temperaturas congelantes, recursos escassos e uma paisagem implacável, as comunidades precisaram criar formas de manter a cooperação. O compartilhamento, seja de alimentos ou de vínculos humanos, é visto como um mecanismo crucial para garantir a sobrevivência. Além disso, em tempos em que a endogamia era uma ameaça real devido às populações pequenas e isoladas, essa prática também ajudava a diversificar os genes da comunidade. Antropólogos sugerem que a hospitalidade sexual também pode ter funcionado como uma forma de fortalecer alianças entre grupos ou famílias. Em um lugar onde a dependência mútua é vital, esses laços garantiam apoio em momentos de crise, seja para caçar ou para enfrentar as dificuldades extremas do clima polar. Cultura, valores e sobrevivência. Para os povos Chuki, a visão sobre relações humanas é radicalmente diferente do modelo ocidental. Eles não enxergam a intimidade como algo restrito à exclusividade, mas como um ato que reforça laços sociais e expressa generosidade. É importante lembrar que essa prática não é universal em todas as comunidades de Chukotka, variando de família para família e de aldeia para aldeia. Porém, onde é praticada, reflete uma cultura que prioriza a sobrevivência e a reciprocidade acima de tudo. Apesar de controversa, essa tradição é um exemplo fascinante de como culturas se adaptam a contextos extremos. Não se trata apenas de hospitalidade, é uma janela para um modo de vida onde o coletivo é mais importante do que o individual, e onde as regras de sobrevivência redefinem conceitos como propriedade, relacionamento e hospitalidade. Em Chukotka, cada visitante é visto como um portador de novidades, habilidades ou recursos preciosos. Recebê-los com o maior conforto possível não é apenas uma demonstração de hospitalidade, mas também uma forma estratégica de garantir alianças e ajuda futura. Essa prática está profundamente conectada a crenças espirituais, onde os laços íntimos são vistos como um meio de atrair boa sorte e proteção dos espíritos da natureza. O olhar ocidental sobre a hospitalidade Chuki. Ao longo da história, a prática de hospitalidade sexual intrigou exploradores e comerciantes ocidentais. No século XIX, muitos a descreviam com fascínio, enquanto outros expressavam desconforto ou até mesmo repulsa, refletindo seus próprios valores culturais e preconceitos. Essas reações ilustram como as diferenças culturais podem facilmente levar a julgamentos precipitados e mal entendidos. Nos dias de hoje, a prática quase desapareceu. A influência crescente da cultura russa dominante, a educação formal e a globalização resultaram em mudanças significativas nas tradições sociais de Chukotka. Enquanto algumas comunidades a praticam de maneira simbólica ou adaptada, a hospitalidade em geral continua sendo um aspecto marcante da cultura Chuki, destacando a resiliência e a generosidade desse povo diante das adversidades extremas de seu ambiente. Um ambiente hostil e a solidariedade Chuki. Imagine um lugar onde as temperaturas caem a impressionantes -50 °C, e a noite polar pode durar meses, mergulhando tudo em uma escuridão interminável.
É nesse cenário brutal que o Chuqui demonstra uma calorosa hospitalidade que contrasta com a dureza de sua terra. Um exemplo disso é a distribuição comunitária de carne, onde o alimento é repartido igualmente para garantir que ninguém passe fome. Da mesma forma, negar abrigo a um viajante, independentemente da hora ou circunstância, é impensável, reforçando a importância da solidariedade em um ambiente tão inóspito. O papel central dos anciãos e a relação com a natureza. Os anciãos de Chukotka são considerados guardiões de sabedoria. Suas experiências acumuladas, desde técnicas de caça até a leitura dos padrões climáticos, são vitais para a sobrevivência da comunidade. Nessas terras geladas, a voz dos mais velhos é sempre ouvida e respeitada, destacando seu papel crucial na tomada de decisões coletivas. Além disso, a relação do Chuqui com a natureza é profundamente espiritual. Para eles, o mundo natural é habitado por espíritos e forças poderosas que precisam ser honrados e respeitados. Essa visão animista se reflete em rituais e práticas cotidianas, desde oferendas antes da caça até festivais elaborados para marcar as estações. Cada ato é uma maneira de manter o equilíbrio entre os humanos e os espíritos que habitam o Ártico. A força das mulheres Yupik, guardiãs do lar e da comunidade. As mulheres Yupik, pertencentes a uma das etnias indígenas de Chukotka, desempenham um papel essencial na preservação de suas comunidades. Desde jovens, elas são treinadas em habilidades vitais para transformar o ambiente árido e congelado em um lar. Uma das tarefas mais importantes é a confecção de roupas resistentes ao frio extremo e a preservação de alimentos para os longos e rigorosos invernos. No entanto, uma de suas maiores habilidades está na construção e manutenção das yarangas, as habitações tradicionais. Imagine viver em uma estrutura circular feita de peles de rena esticadas sobre armações de madeira. As yarangas não são apenas abrigos, são verdadeiras obras de engenharia artesanal, exigindo reparos frequentes e impermeabilizações para resistir às condições severas do Ártico. As mulheres Yupik dominam essa arte com maestria, garantindo que suas famílias estejam protegidas contra os elementos da natureza. As tradições de Chukotka são um testemunho impressionante da capacidade humana de se adaptar e prosperar em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Apesar das mudanças trazidas pela modernidade, os Chuqui continuam a preservar suas crenças e práticas ancestrais, desafiando todas as adversidades com uma força e resiliência que são nada menos que inspiradoras. A vida extraordinária em Chukotka, uma jornada de sobrevivência e tradição. Em Chukotka, as mulheres Yupik desempenham papéis fundamentais na preservação cultural e na sobrevivência de suas comunidades. Utilizando técnicas ancestrais, elas transformam peles de animais em roupas e acessórios essenciais para enfrentar as temperaturas extremas. Cada peça, seja uma parca, botas ou luvas, não é apenas funcional, mas uma verdadeira obra de arte. Essas roupas, projetadas para oferecer calor e mobilidade, são indispensáveis para o árduo cotidiano no Ártico. O artesanato como legado cultural. O artesanato feminino vai além de simples funcionalidade. Ele representa um elo vital na cadeia de sobrevivência e na preservação da identidade cultural. Cada técnica de costura e cada peça confeccionada são transmitidas de geração em geração, garantindo que as tradições permaneçam vivas mesmo nas condições mais hostis. A preparação de alimentos. Um ritual de sobrevivência. Enquanto os homens caçam grandes mamíferos marinhos, como baleias e focas, as mulheres assumem a responsabilidade crucial de preservar os alimentos. Usando métodos tradicionais, elas asseguram que nada se perca. A carne é cortada em tiras finas e deixada para secar ao ar livre, ou submetida a um processo de fermentação em recipientes selados, enterrados no solo congelado. Esses métodos não apenas garantem a durabilidade dos alimentos, mas também realçam seus sabores e nutrientes. A caça às baleias é um exemplo notável da conexão entre cultura, sobrevivência e comunidade. Permitida apenas aos povos indígenas da região, ela compõe de 1/3 ou metade da dieta tradicional. A pele da baleia, rica em vitaminas essenciais, é especialmente valorizada e considerada uma iguaria local. Quando uma baleia é capturada, toda a comunidade se mobiliza para processar e dividir a carne, reforçando os laços sociais e culturais. O clima hostil e a resiliência dos habitantes. Viver em Chukotka significa enfrentar condições extremas, invernos que podem durar até 10 meses, com temperaturas abaixo de -40°C, tempestades violentas e ventos impiedosos. As tempestades marítimas, alimentadas pelo encontro das águas geladas do Oceano Ártico com correntes do Pacífico, produzem ondas de até 7 metros, desafiando até os navegadores mais experientes. Nesse ambiente brutal, os habitantes desenvolveram habilidades únicas para sobreviver.
As habitações são construídas para resistir ao frio extremo e aos ventos fortes, enquanto as roupas feitas de peles fornecem isolamento térmico essencial. A preparação para o inverno começa bem antes das primeiras nevascas, com as comunidades trabalhando juntas para garantir que todos tenham recursos suficientes para enfrentar os meses de escuridão e frio. A conexão com a natureza. Para os povos indígenas de Chukotka, a natureza não é apenas um ambiente hostil, mas também uma aliada indispensável. A caça, a pesca e a coleta de plantas silvestres são atividades fundamentais para sua subsistência. Além disso, eles possuem um profundo respeito pela terra, vendo-a como habitada por espíritos que precisam ser honrados. As mulheres Yupik, em particular, são guardiãs dessa conexão. Desde jovens, aprendem não apenas a sobreviver, mas a transformar o árido e gelado Ártico em um lar, preservando as tradições e garantindo que a cultura de Chukotka continue a florescer. Chukotka é um exemplo extraordinário de como a humanidade pode se adaptar e prosperar nas condições mais adversas do planeta. Entre ventos glaciais, longas noites polares e tempestades imprevisíveis, este povo nos ensina lições de resiliência, solidariedade e conexão com o meio ambiente. A vida em Chukotka, adaptação e resistência no extremo nordeste da Rússia. A pesca e a caça são intensificadas durante os períodos mais amenos em Chukotka, com alimentos meticulosamente preservados para enfrentar os longos meses de inverno. Essa preparação detalhada é literalmente uma questão de vida ou morte, em uma terra onde a natureza é impiedosa e não permite erros. Durante as tempestades mais severas, a vida se transforma em um verdadeiro teste de resistência. Ondas gigantescas e ventos uivantes podem isolar comunidades inteiras, tornando viagens e comunicação praticamente impossíveis. Mesmo assim, os habitantes de Chukotka demonstram uma impressionante capacidade de adaptação. Redes de apoio comunitário garantem que ninguém fique sem ajuda ou recursos, revelando um espírito de solidariedade que é essencial para a sobrevivência. Erosão cultural e perda de tradições. Além dos danos físicos e sociais, os valores e práticas ocidentais impostos pelos colonizadores também corroeram tradições ancestrais. Métodos tradicionais de caça, rituais espirituais, e até mesmo a língua começaram a desaparecer. Missionários cristãos frequentemente desrespeitavam crenças locais, substituindo práticas indígenas por valores religiosos ocidentais. E assim encerramos nossa jornada por Chukotka, uma das terras mais remotas e intrigantes da Rússia. Comente o que mais te surpreendeu sobre essa região tão única. Inscreva-se no canal, deixe seu like e continue explorando o mundo com a gente. Agora, se você achou este vídeo interessante, precisa conhecer Burundi, o país mais pobre do mundo. Você sabia que lá, uma bicicleta é considerada um luxo inacessível para a maioria? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra histórias surpreendentes sobre este país fascinante.